tarde vai chegando, né? Irmãos, hoje pela manhã foi ministrado o pai chamado Jairo, um pai que pediu a Jesus para que pudesse estar curando a sua filha. E eu quero falar hoje à noite sobre um pai que entregou a herança para o filho, e o filho foi, torrou tudo, depois o pai ainda recebe de braços abertos. Estamos falando do filho pródigo. Então quero ministrar um pouquinho nesse texto, e com os irmãos, que tem algumas lições importantes que nós aprendemos nesse texto, lembrando que Jesus é o Pai, né? Deus é o Pai eterno, e nós, aqui a referência nesse texto é falar de Deus, que Ele sempre está nos recebendo de braços abertos. Por maior caca que a gente possa fazer, esse Pai é aquele que vai estar sempre pronto para te receber. Amém? Então nós vamos estar meditando no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15 vai ser projetado aí, nós vamos estar lendo junto. Bom, algumas coisas aqui que nós já queremos ver com os irmãos nesse texto. Lucas capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas. Se observar essas 3 parábolas, nós vamos ver que ele fala das 100 ovelhas, né, das 10 moedas e do filho pródigo. E essas 3 parábolas, elas têm uma progressão. Ela começa com as 100 ovelhas, depois ela fala das moedas, depois fala do filho pródigo, né? E o interessante é que todas elas têm a mesma ênfase, a restauração do que havia se perdido. Você vai ver que essas parábolas têm o mesmo enfoque, o mesmo objetivo da gente estar observando. E o interessante que nós vemos também que a ovelha, se você olhar as parábolas, você vê que a ovelha se desviou por descuido, né? A moeda foi perdida por negligência, e o filho foi embora de casa por ingratidão. Essa parábola do filho pródigo, eu estava ouvindo hoje, né, um pouquinho mais, aprofundando um pouco mais o conhecimento, diz que naquele lugar, né, ali no Oriente Médio, um filho chegar para o pai, primeiro pedir a herança para o pai já é um negócio absurdo, porque herança é depois que morre, né? Então, diz que para aquela cultura, você chegar no pai e fazer uma coisa dessa, era sim algo impensável, era algo, para nós talvez, decide falar, não, tudo bem, né? Já seria dele mesmo, né? O pai resolveu dar herança antes, mas era você desejar a morte do pai. Então não era qualquer coisa um filho chegar para o pai e pedir herança. É como se você estivesse desejando, pai, eu quero que você morra. Então, só para a gente entender um pouquinho desse contexto, a profundidade desse pedido desse filho. E muitas vezes o nosso coração é ingrato. Estava comentando hoje pela manhã que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes acontece alguma coisinha, né? Você já começa a praguejar, e a gente tem que clamar a Deus para que o nosso coração de gratidão seja maior do que o nosso coração, né, de ingratidão. Que nós possamos realmente agradecer a Deus, porque tem gente, se está frio ele reclama, se está calor ele reclama. O que você quer? Né? A gente tem que, irmão, você tem uma blusa, taca a blusa e agradeça a Deus. Está calor, você tem condições de tomar um sorvete, e me convida, porque esse negócio é benção, hein? Então a gente tem que realmente agradecer a Deus, porque Deus é bom. E nós vivemos num lugar tão especial no nosso país. Isso aqui é uma ilha, gente, né? Se você pensar no Brasil, para quem conhece o Brasil, você olhar o nosso estado, olhar a nossa cidade, isso aqui não é o Brasil, não é tudo, não é isso aqui não. O retrato do Brasil é bem diferente disso, né? Mas nós precisamos ter essa gratidão em nosso coração. Então, nos 3 casos, há um processo de busca e espera, né? Em todas essas parábolas, há a busca e a espera. E as parábolas terminam com o mesmo enfoque, a alegria do reencontro com o que se havia perdido. Você vê essas 3 parábolas exatamente com essa ênfase. As 3 parábolas, embora com nuances diferentes, têm a mesma lição central: Deus ama os pecadores.
mesmo aqueles que são enjeitados pela sociedade ou rejeitados pela religião. Deus se alegra na salvação deles e festeja a sua volta ao lar. Então nós vamos nos deter na parábola do filho pródigo, que é a partir do versículo 11. E eu quero que você acompanhe comigo. Amém? Vamos lá. Aqui no versículo 11 a 13, nós vamos estar lendo, você pode ler comigo aí? E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Bom, a primeira ênfase que quero dar nesse texto, amados, é que ele havia cansado da casa do pai. E às vezes nós estamos com esse cansaço. Querido, tem pessoas que estão aqui dentro doido para ver o que tem lá fora. Principalmente quando você nasce dentro da igreja, o jovem fica assim: eu tenho que ver o que tem lá fora. Você não precisa experimentar droga para saber que é ruim, não é verdade? Não precisa de beber bebida alcoólica para saber que vai fazer mal para você. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você está na casa do pai e você quer sair. É o caso desse filho. Estava ali muito bem, era uma pessoa respeitada ali dentro, ele tinha uma posição muito grande, né? Aqui pelo texto, era uma pessoa com posses, porque tinha servos. E estava muito bem ali, mas não estava bom. E quantos de nós que estamos dentro da casa, quantos já tiveram aqui? Já tiveram aqui dentro, mas abandonaram. Ficaram achando que, né, é que nem aquele povo que saiu do Egito. Deus estava conduzindo eles para o deserto, e eles estavam com saudade do quê? Das cebolas do Egito, né? Lá nós tínhamos um monte, mas eram escravos. Era dado uma comida miserável para eles, estava uma condição miserável. Deus liberta aquele povo, levando eles para uma terra prometida. Falou assim: olha, essa terra que eu dou a vocês, ela mana leite e mel. Mas, então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes nada está bom, tudo está faltando. Essa ingratidão, esse jovem, ele disse: não, eu quero experimentar o mundo. O desejo dele era conhecer o mundo. Estava cansado da casa do pai. Que em nome de Jesus, você nunca se canse de estar na casa do pai, porque esse lugar você é recebido como pessoa. Você não é mais um, você não é um número como numa empresa grande, né? Acho que hoje nem só empresa grande, né? Você é o número. Te conhece, eu trabalho numa empresa grande, é o código funcional. Qual que é o seu código funcional? O meu é 5.000 e alguma coisa lá. É assim. Mas Deus não fala que Ele nos chama pelo nome. Então a primeira coisa que nós olhamos aqui, que havia esse cansaço. Por isso que ele queria ir conhecer o mundo. Versículo 14 em diante, ele diz assim, pode ler comigo? O rapaz já havia gastado tudo quanto houve. Vamos lá, vamos devagar, né? O rapaz já havia gastado tudo, desculpa, irmão. Quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade, então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse é o retrato do mundo. O pastor Emílio já comentou várias vezes aqui, né? O mundo é assim, você tem que beber, você tem que se enturmar. Depois que você se torna um alcoólatra, não anda com ele não é isso? Depois que você não afasta-se dele porque ele não presta. É assim. Então isso não mudou.
A gente vê que passa gerações, a tecnologia avança, mas o homem continua sendo o mesmo homem, continua sendo a mesma, né, ele sem Deus continua sendo essa mesma pessoa que precisa se encontrar com Deus. Então o retrato do mundo é isso. Jesus falou assim, falou o quê? Ele falou assim, olha, eu não vou tirar vocês do mundo, né? Mas estarei convosco. Porque a gente tem que pensar o seguinte, tem gente falando, irmão, eu agora não vivo mais no mundo. Você vive aonde, irmão? Qual planeta você vive? Porque a gente vive no mundo, mas nós não somos do mundo. Isso faz toda a diferença. Não quer dizer que você se converteu agora, você está em um outro planeta, numa outra esfera, não. Estamos nesse mundo, enfrentamos as lutas que esse mundo tem, sim, mas tem uma diferença muito grande. Jesus diz, sim, eu estarei convosco todos os dias. E fala mais, que nós somos a luz do mundo, através de nós, né? Jesus vai revelar a luz dele em nossa vida, e onde nós estivermos, nós somos luz, nós somos sal da terra. Ou seja, esse ingrediente importante para um tempero, que nós devemos dar ao mundo. Então é importante, e não espere coisa diferente do mundo. Porque às vezes também a gente fica achando que, puxa, que coisa que aconteceu, tem perseguição. Vai ter. Não adianta se achar que o mundo vai se converter, o mundo jaz no maligno. E não espere coisas boas vindo desse mundo. Olha, a política não vai trazer, né, uma revolução para o evangelho, graças a Deus, por isso que não tem que haver uma aliança entre, né, a igreja, a política, não tem jeito. Jaz no maligno. Não espere das instituições do mundo. Eles são do mundo. E as coisas do mundo não estão na direção contrária daquelas que estão na direção de Deus. Por isso que é a conversão. É você estar caminhando, a gente falou da estrada, né? Você está na estrada certa, mas às vezes está na direção errada. Não adianta estar na estrada certa, na direção errada. A conversão é isso. E voltar meus olhos agora para Cristo. E as coisas desse mundo passam rápidas. Mas aquilo que é eterno, você e eu já temos, quando nós confessamos a Cristo como nosso Senhor. Está na casa de Deus, não sai dessa casa. Uma das estratégias de Satanás é tirar os nossos olhos, como esse moço aqui. Havia uma curiosidade. E as pessoas muitas vezes pintam, né, um cenário assim maravilhoso lá fora. Mas você não pode nada, você é crente. Pelo contrário, o que o apóstolo Paulo fala? Todas as coisas me são lícitas, mas você tem escolha. Nós temos escolha. Isso faz toda a diferença. Quem não tem escolha é quem é escravo. Quem é escravo do mundo não tem escolha. Agora, quem é amigo de Deus, eu gosto dessa frase. Quem é amigo de Deus, esse tem escolha. Já não vos chamo de servo, mas amigo, disse Jesus. Há uma diferença colossal. Amém? Continuemos, versículo 17 e 19. Diz assim, vamos ler o texto? Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. É uma das frases mais impactantes para mim nesse texto, porque aqui esse caindo em si é uma palavra muito forte, porque parece que ele estava entorpecido. Parece que ele não tinha consciência até então dessa condição, que ele poderia voltar para a casa do pai. Quando eu olho aquelas pessoas que estão nas ruas, e amados, eu acredito muito mesmo que tem pessoas que foram para ali, principalmente depois da pandemia,
que nem é uma escolha. Alguns perderam o emprego, tiveram que sair e ir para a rua. Vi famílias inteiras na rua, principalmente em São Paulo, naquelas barraquinhas, não sei quem vai para lá sempre, mas é uma cena assim chocante. E ali muitas vezes você tem contato com droga, com muita coisa. E eu vejo que muitas vezes as pessoas estão numa condição tão difícil que ela não consegue mais tomar a decisão. A pessoa que está na droga, numa situação tão delicada, eu sei que é um assunto delicado isso, né? Que a discussão, se você interna, se tem que ter autorização da pessoa, se não tem, né? Um debate todo. Mas eu vejo que esse jovem, ele estava nessa condição. Ele estava numa posição tão desesperadora que ele não conseguia tomar essa atitude e falar assim, eu preciso voltar para a casa do meu pai. E quando a pessoa, ela toma essa decisão e fala assim, né, quem está na rua e está em condição de droga, eu quero me curar, eu preciso me curar, eu aceito ser internado. E além disso, é um processo longo, né, que essas pessoas passam, mas esse jovem, quando ele cai em si, ele percebe que ele fala assim, eu não preciso ficar nessa condição, eu posso voltar para a casa do meu pai. Quantas pessoas às vezes se afastam da igreja e têm vergonha de voltar. Mas eu vou voltar, o que as pessoas vão pensar de mim? Olha como Satanás, ele é astuto. Irmãos, isso aqui, se alguém está pensando alguma coisa de você, que você voltou, está errado, né? Pensando alguma coisa, aqui é o seu lugar, aqui é o nosso lugar, porque essa casa é casa de oração. Quem é o cabeça dessa casa é Cristo. Graças a Deus por isso. Então estar nesse lugar é uma bênção. E esse lugar sem você é um prédio, né? A presença de Deus está aqui porque você está aqui, porque eu estou aqui, porque nós, o sangue derramado na cruz do Calvário foi por mim, foi por você, não foi por causa desse prédio. Esse lugar é um lugar que nós cultuamos a Deus nesse lugar. Mas a pessoa mais importante nesse lugar sou eu e você, que estamos aqui, e Jesus falando ao nosso coração, ministrando a nossa vida. Então você é importante, em nome de Jesus. E esse jovem, ele caindo em si, ele fala assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele tomou a decisão, eu não quero mais ser chamado de seu filho. Porque, lembra, ele tinha pegado a herança. Ele tinha pego a herança, foi e falou assim, se eu voltar lá e ser tratado como um servo, um trabalhador do meu pai, a condição que eu vou estar aqui vai ser muito melhor do que a condição que eu estou. Lembrando que para o judeu, lembra que o judeu não come porco, né? Ele cuidar de chiqueiro era assim, pensa numa coisa pior que podia acontecer. Sabe o fundo do poço? Era um pouquinho mais para baixo. É essa situação que ele se encontrava. Então, arrependimento. E sabe quando nós chegamos a Cristo, a primeira coisa que acontece comigo e com você, que o Espírito Santo fala ao nosso coração, é o arrependimento. Se não houver arrependimento, não há remissão de pecados. Só com arrependimento nós somos curados. Só quando a pessoa, ela percebe que ela precisa mudar, que ela vai mudar. Já conversou com alguém? Desculpa, irmãos, a garganta está meio... Essa mudança de tempo dá uma mexida na garganta da gente, né? Mas já conversou com alguém que você vai aconselhar a pessoa e ela fala assim, não, mas eu não errei. Você está enganado. Então, se ela não reconhecer que alguma coisa nela precisa mudar, se ela não conhecer que precisa... Não tem jeito, não tem como. Da mesma forma, o arrependimento que Deus trata ao nosso coração, né? E quando fala assim, se você confessar os seus pecados, o arrependimento, Ele é fiel e justo para nos... Pecado confessado é pecado perdoado. Então, enquanto o homem não conhece, não reconhece que errou, não reconhece o seu pecado, não reconhece que precisa do perdão de Deus, não se arrepende, não tem tratamento.
Só tem tratamento quando você reconhece. E quem faz isso? O Espírito Santo faz isso no meu coração, no seu coração. Graças a Deus por isso. Você fala, pequei. E nós temos diversos exemplos. Quero pegar um só. Sabe Davi? Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Quando ele peca com Betseba, ele peca, tenta fazer todo malabarismo ali como rei para esconder o seu pecado, falando ninguém viu, está tudo certo, mata Urias, o marido de Betseba. Depois de acho que mais de um ano que o texto diz, né? Profeta Natã, chega nele e fala assim, olha, deixa eu contar uma história para você. Conta uma história para ele, como se fosse uma parábola, né? E ele como rei, como juiz, fala assim, nossa, esse cara tem que ser, me mostra quem é essa pessoa, que ele tem que ser punido. E ele fala assim, Davi, você é essa pessoa. Tem uma notícia para você é essa pessoa. E ali Davi se arrepende. Então nós vemos heróis da fé, pessoas, grandes homens da Bíblia, que se arrependeram. Então o arrependimento faz parte da nossa caminhada com Deus. Aquele que confessa seus pecados, arrepende-se, né? Será salvo. Versículo 20 e 21, está aí? Vamos continuar? Leia comigo o texto. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Aqui há conversão. Aqui realmente há uma pessoa que reconhece, arrepende-se, reconhece e volta para a casa do pai e fala, eu reconheço o meu erro, eu reconheço que pequei. Agora imagina quanto tempo esse pai esperou o retorno desse filho, porque fala que ele o avistou de longe. Se você olhar o texto, fala que ele se avistou de longe. Então, imagino eu que toda vez esse pai ia lá e falava assim, olhava e falava assim, todo dia, imagina, hoje não voltou. Imagina anos fazendo isso, esperando o retorno do filho. É assim que Deus olha para mim e para você. Até um dia que nós o aceitamos e o reconhecemos como o Senhor da nossa vida. Versículo 22 a 24, sua restauração para o seu lugar como filho, foi a sua justificação. Vamos ler esse texto? Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés, também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado, e começaram uma festa. Lembrando que naquela época não era apenas você trocar de roupa, colocar. Qual que significava isso? Lembra quando José foi para o escravo, para o Egito, aquela situação toda, e depois Faraó, ele revela o sonho de Faraó fala, agora você vai ser aqui, né, um abaixo de mim. O que Faraó faz? Traga um anel e coloque no dedo de José. Então, esse simbolismo desse anel aqui no dedo, era ele retornando à condição que ele estava quando ele saiu. Então era algo realmente bastante significativo, né, o que esse pai fez a esse filho. E da mesma forma Deus trata a mim e você também da mesma forma. Fala assim que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então não é pouca coisa isso. Esse amor que esse pai demonstra para esse filho nessa parábola é o mesmo amor que Deus tem por mim e por você.
Ele continua com esse amor. E não é porque nós somos bons, e não, porque não é mesmo, né? Mas é graça, favor imerecido. É realmente porque nós não merecemos, é por isso, amados, que não tem como uma pessoa conquistar a salvação através dos seus méritos. Pessoas que muitas vezes se martirizavam, né, e havia porque é engraçado que o Evangelho parece ser muito simples, e as pessoas dizem, mas é só isso? É aceitar Jesus? É confessar como Senhor da minha vida? Claro que depois, esse é o começo, né? Depois você vai caminhando com Cristo, mas tem pessoas que acham que ele tem que fazer alguma coisa para conquistar essa dádiva, né? A salvação tem que ser conquistada, e aí tem, né, algumas pessoas que se martirizam realmente. Eu tenho que fazer uma caminhada até tal lugar, até tal cidade, para mim pagar o preço da minha bênção. Mas Jesus não é assim. Ele fala que nós recebemos de graça, e de graça também Ele veio para todos. Essa é a beleza do Evangelho. Bom, 3 coisas que nós aprendemos aqui. Fala, pô, mas é introdução, não é introdução não, irmãos. Primeira coisa, o amor que procura e espera. Não é o homem perdido que busca a reconciliação com Deus, é Deus que o procura, quem muda o seu coração e quem o recebe de volta. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, tudo procede de Deus, é Ele quem nos escolhe, chama, justifica, glorifica e festeja à nossa volta os seus braços. Aquela cena de Jesus, né, as 7 palavras de Jesus na cruz, quando ele fala assim, está consumado. Eu gosto muito dessa frase, porque havia um projeto. Quando Deus fala do pecado, lá em Gênesis, né, quando Adão e Eva pecam, e ele fala assim, agora, dali sai um projeto de Deus, para que, através de Jesus, nós pudéssemos novamente sermos enxertados, né? Ou seja, nós pudéssemos novamente termos acesso a Deus, através de Jesus. Então, havia um propósito, havia um projeto, e esse projeto se consuma em Cristo. Por isso que fala que todas as coisas apontam para Cristo. A Bíblia inteira, você pegar o Antigo Testamento, aponta para Cristo. Nós cantamos aqui que Ele é o centro de tudo o que há, não é isso? Ele é o centro, mas tem que continuar sendo o centro na minha vida e na sua vida, porque realmente, sem Ele nada podemos fazer. Tanto é que quem convence a mim e a você, de que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos nos arrepender, é o Espírito Santo. Olha que bênção, Ele providenciou tudo para que o homem pudesse ser indesculpável, para que esse amor tão grande pudesse realmente chegar no seu coração, e você pudesse falar assim, puxa, mas eu não fiquei sabendo. Não, de alguma forma você vai ficar sabendo. Esse amor vai chegar até você. Ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Ele bateu a porta do meu coração e do seu coração até que nós o aceitássemos. Agora tome cuidado, que aquele filho estava dentro da casa do pai, mas jogou tudo para o ar e foi para o mundo. A Bíblia fala que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriariam. Estamos vivendo esse tempo do amor se esfriando. Nós vivemos na época da coisificação, né? Se transforma tudo em objeto, e as pessoas vão perdendo valor, sentimento, o amor vai perdendo cada vez mais valor. O amor que procura e espera, é assim que Deus olha para mim, que olha para você. Esperou a mim e a você o tempo todo para que nós pudéssemos o aceitá-lo, reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida. Segunda coisa que nós aprendemos também nesse texto,
o amor que perdoa e restaura. O pai manda lhe colocar vestes novas, sandálias nos pés e anel no dedo. O perdão é real e a restauração é completa. Para sermos reconciliados com Deus, 3 atitudes divinas foram tomadas. Quais são elas? Deus não imputou a nós as nossas transgressões. É por isso que Ele levou sobre si os nossos pecados naquela cruz do Calvário. Por isso que era importante o derramamento de sangue, que era perdão dos nossos pecados, assim como no Antigo Testamento. Deus colocou as nossas transgressões sobre Jesus. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E Deus imputou a justiça de Cristo a nós. Aí estão os textos, né? 2 Coríntios. Estamos não apenas de volta ao lar, mas também perdoados e justificados. Esses dias eu estava numa conversa com uns amigos, indo para uma reunião em São Paulo, e cada um de uma religião, e eu falei com eles assim: olha, a grande diferença que há um espírita, um budista e nós é assim, Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele ressuscitou. Se a morte tivesse vencido Ele, seria um mártir. E Jesus, Ele é bem aceito por todos. Mas a diferença é eu reconhecê-lo como Deus. Se eu não reconhecê-lo como Deus, mais uma religião, mais um mártir. Mas quando eu reconheço Ele como Deus, Ele pode me salvar. Então a ressurreição de Jesus é a grande questão do cristianismo. Porque se Ele não ressuscitou, como Ele vai me salvar? Se Ele não venceu a morte, o nosso maior inimigo é a morte. Falei isso para eles, houve um silêncio sim, né? E claro, né, irmão, com o maior jeito, porque Paulo fala disso, né? Faz de tolo com tolos e sábio com os sábios, e o Espírito Santo faz a obra. Não é você ficar falando nem tagarela não, o Espírito Santo faz a obra ali no coração. Mas é exatamente isso, a ressurreição de Jesus é que faz diferença. E nós cremos que Ele é Deus, o Deus encarnado. Então essa diferença é que Ele está vivo. Ele fala assim: para onde eu vou, vocês também vão. Né? Vou preparar lugar para que onde eu esteja, vocês também estejam. Então a grande diferença é essa, o amor que perdoa e restaura. E às vezes nós temos uma imagem de Deus, uma imagem do Antigo Testamento. Deixa eu explicar. Que Deus é aquele Deus sim que fica olhando assim, sabe, olhando você assim com binóculo, para ver se você vai errar. Errou? Pá! Vou dar jogar uma doença nele, vou castigá-lo. Irmãos, que Deus é esse? E existem pessoas que têm uma visão de Deus assim, uma visão distorcida. Não. Você quer olhar para Deus? Olhe para Jesus. A gente enxerga Deus através de Jesus, porque Ele se esvaziou, assumiu a forma humana para mostrar quem é Deus. Nós olhamos para Jesus. Ele não se alegra quando nós erramos, não se alegra quando nós pensamos como esse filho pródigo: deixa eu ir lá conhecer o mundo, deixa eu sair da tua presença. Não, Ele está sempre tentando chamar nossa atenção, fala assim: ó, olha para mim. E nós muitas vezes somos como Pedro, né? Você começa a sair do barco e começa a ver, agita e fala: não, vou olhar as ondas, vou olhar outras coisas. Não, continua olhando para Jesus. Então olha, não tem essa imagem desse Deus que quer castigar, que quer alguma forma de falar assim: está vendo, você errou de novo. Não, pelo contrário, é esse Deus que perdoa e restaura, e fala assim: filho meu, vem cá, deixa eu tirar os espinhos, deixa eu enxugar as suas lágrimas. Você errou, mas você é meu filho amado,
vou te restaurar na condição de filho. Coloca o anel no nosso dedo novamente. Olha que lindo. E para nós concluirmos, o amor que celebra a volta. Se você olhar esse texto, você vai ver que o filho mais velho ficou chateado, ficou magoado, falou assim, puxa vida, né? Mas a grande questão aqui é o que ele fala assim, meu filho estava morto e reviveu. Olha que coisa maravilhosa. Então, a alegria diante dos anjos de Deus para um pecador que se arrepende, houve festa, música e alegria na casa do pai, foi isso que aquele pai fez, porque o filho que estava perdido foi encontrado, o filho que estava morto reviveu, disse ele, né? Deus se alegra quando os pródigos voltam para casa, Deus celebra com entusiasmo quando os pecadores se arrependem, os anjos de Deus comemoram a chegada dos pródigos ao lar paterno, Deus tem prazer na misericórdia, Ele se deleita na salvação dos perdidos. Olharmos para Deus como esse pai olhou para o seu filho, o filho que havia se perdido, Ele celebra. E às vezes nós nos comportamos como esse filho mais velho, né? Eu sempre estive na sua casa, o senhor nunca me deu nada. Amados, precisamos olhar com esse amor desse pai que disse assim, ele estava morto, agora reviveu. Engraçado, tem uma parábola que fala, né, que havia um homem que tinha uma plantação, ele falou assim, olha, vai lá na praça e vê se algumas pessoas estão lá, vem, traga as pessoas para trabalhar aqui, combinou um denário, você conhece a parábola? Depois, umas 10 horas da manhã, ele vai lá, vê lá se tem mais alguém que não conseguiu o trabalho, venha, chama, convida eles para trabalhar na vinha, né? Nas terras aqui, foi lá, combinou também um denário, enfim, foi fazendo isso várias vezes, e depois, no final do dia, começou a acertar com as pessoas, e acertou com aqueles que ele chamou primeiro, e como aquelas pessoas viram que várias pessoas foram chegando depois, falaram assim, bom, se eu ganhei um denário, eles vão ganhar menos, ou se deu um denário para eles, eu vou ganhar mais, e começou a acertar com as últimas pessoas primeiro, né? Bom, se ele trabalhou 3 horas aqui, ganhou um denário, eu trabalhei mais, eu vou ganhar mais. Mas ficaram indignados porque ganharam a mesma coisa, e às vezes nós ficamos indignados também com isso, porque, e qual é a moral dessa parábola? Ele falou assim, eu quero fazer, tem uma palavra que fala assim, que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se eu quero dar um denário para essa pessoa que trabalhou menos, qual o problema disso? Se eu quero abençoar uma pessoa que talvez não precise como você, é bênção. Mas às vezes nós temos esse egoísmo dentro de nós, né? Não, que eu fiz mais, Deus aqui tem que receber mais. Deus não olha a gente dessa forma. Que nem hoje pela manhã, né? Estava comentando aqui, a gente estava comentando na reunião de louvores na sexta-feira, né? Chegar no céu, eu vou ter um monte de questionamento, falar, Deus, por quê? Irmão, vou ter questionamento nenhum. Chegar no céu, não vai ter espaço para questionamento, né? Chegar no céu e falar assim, Deus, obrigado, é bênção. Vai ser uma coisa tão maravilhosa. Você acha que você vai ter algum sentimento? Fala assim, puxa, Deus, eu queria questionar porque Adão pecou, porque ele comeu. Irmãos, você vai estar lá na bênção. Mas que nós possamos estar aprendendo com essa parábola, com esse pai que festejou a volta do seu filho, que eu e você possamos estar na casa do pai e não ficar olhando, né, aquilo que muitas vezes se apresenta como uma coisa boa lá fora, mas é engano para a sua vida e para a minha vida. Você está no melhor lugar que você poderia estar, nos braços de Jesus. Desse lugar não saia nunca mais. Amém? Amém. Coloque-se em pé, por gentileza.
Queremos ter um tempo de oração. Nós vimos nesse texto um pai que poderia ter negado o pedido do filho, mas como um pai que ama, ele deu liberdade para o seu filho. Da mesma forma, eu e você, quando nós conhecemos a Cristo, há o livre-arbítrio. Nós saímos da condição de escravos e assumimos a condição de pessoas livres. Mas tome cuidado, porque o nosso adversário, a intenção dele é tirar você dessa liberdade e colocar você novamente na escravidão. Mas o amor de Deus, que é demonstrado através desse pai, dessa parábola, Ele quer que eu e você possamos sempre entender que essa casa é a sua casa. Que esse Jesus que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, não existe outro caminho, não existe outra verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Que nós possamos estar realmente servindo a Jesus. Não brincar de vir na igreja. Não é apenas isso. Mas é testemunhar Jesus no lugar que nós estivermos, aonde nós estivermos. Esse filho pródigo, ele abandonou tudo, trocou tudo por uma noite de diversão, por uma farra. Mas isso é trocar a bênção por um prato de lentilha, como Jacó e Esaú. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, que nós possamos estar a cada dia considerando o amor de Deus por mim e por você. Amém? Curva sua fronte, vamos orar. Talvez você conheça alguém, e eu quero que você interceda, que já esteve nos braços do Pai, mas hoje você chora por essa pessoa, você lamenta pela vida dela, que não está mais. Ore por ela, coloque ela na presença do Senhor também nessa noite, em nome de Jesus, porque o Pai está esperando ela voltar, está de braços abertos para que ela possa voltar, mas ela tem que tomar decisão, ela tem que cair em si como esse filho pródigo, e nós vamos clamar a Deus para que ela possa cair em si em nome de Jesus, e voltar para os braços do Pai, voltar para a sua casa, receber o anel no dedo, e voltar para a condição que ela nunca deveria ter saído, em nome de Jesus. Obrigado a Deus, porque mais uma vez nós podemos meditar na Tua Palavra, Senhor, e vemos, ó Deus, que o plano perfeito foi feito por para cada um de nós, ó Deus, e pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai, para que nós, ó Deus, nem venhamos a cogitar, ó Deus, a abandonar esse caminho, Senhor, abandonar a Cristo, Senhor. E nós pedimos a Ti, intercedemos nessa noite, Pai, pelos nossos filhos, ó Pai, pedimos a Ti, Senhor, por amigos, parentes, pessoas, ó Deus, que nós conhecemos, ó Pai, que ainda, Deus, não confessaram, que ainda não conheceram, alguns que já estiveram conosco, que não estão hoje, Pai. Pedimos a Ti, que assim como esse filho pródigo caiu em si, Senhor, nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja tocando no coração dele, tocando no coração dela, Senhor, aonde estiver, ó Pai, para que possa entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, para que possa voltar para a sua casa, para que possa voltar para os Teus braços, ó Deus. Como disse Pedro, para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, e só o Senhor tem a palavra de vida eterna, Pai.
Guarda tua palavra em nosso coração, Senhor, para que não venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Que possamos olhar o Senhor com esse amor, ó Deus, que o Senhor tem por nós, ó Pai. Como nós vimos expresso nessa parábola, desse pai que esperava o seu filho de braços abertos. É assim que o Senhor Deus olha para nós. É assim que o Senhor Deus espera cada um que não está mais conosco, Pai, e abandonou a fé, ó Deus. Alguns que apostataram-se da fé, Pai. Nós pedimos a Ti que alcança, restaura, traga novamente, ó Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor os ama e nós Te louvamos, ó Deus, porque sentimos, ó Deus, esse amor. Deus, que a nossa gratidão esteja cada dia, Senhor, sendo revelada através das nossas palavras, através dos nossos gestos, ó Pai, que possamos em nome de Jesus estarmos a cada dia, Senhor, na Tua doce presença, Pai, sendo grato a Ti, Senhor, porque o nosso maior bem, a nossa maior herança é Jesus, e nós Te louvamos. Nós somos salvos através de Jesus Cristo, e isso ninguém poderá tirar de nós, ó Pai, e nós Te louvamos, Te adoramos, e oramos a Ti com gratidão, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus, amém.